E aí, pessoal? Quero falar um pouco com vocês uns assuntos aqui. E eu tô comendo, tá? E eu tava conversando. Então eu quero falar com vocês. Vida com Deus é isso, irmão. Tem muitos rodeados. Mas quantos desses rodeados Deus ainda consegue estar com ele na roda que eles sentam? Quantos desses que são rodeados de pessoas conseguem também estar no meio das pessoas sem estar julgando, né? A todo momento. Porque nós julgamos atitudes, né? Mas eu também tenho aprendido muito sobre questões acerca de você julgar algo de alguma forma ou de outra, né? E às vezes também você fica sós num momento como esse, comendo. Mas eu dou graças a Deus, né? Quantas vezes não temos que dar graças a Deus nesses momentos na vida? Porque sem eles, Deus não estaria lapidando você. As pessoas veem a sua solitude com Deus como algo ruim à sociedade. Mas você não precisa ligar, porque os processos estreitos ou diferentes, eles levam a frutos também diferentes. E tem mais. Você sabe aproveitar a presença de Deus no seu dia a dia? Né? Então, o que Deus estava me ensinando aqui acerca de tudo isso? Bom, primeira coisa, julgar. Eu estava aprendendo num curso, né, que eu estava fazendo, que quando você julga, toma base demais, o curso da Amanda Fitas, né? O CDD, não sei se vocês já ouviram falar, é um curso de autodesenvolvimento. Eu estava aprendendo que você toma alguma situação por um ponto de vista, né? E aí eu estava pensando que toda vez que você tomou esse julgamento, de um lado você teve um porquê para fazer aquilo, você teve um benefício para fazer aquilo. Mas aquilo também pode limitar. Porque por mais diferentes que nós sejamos, Deus coloca pessoas na nossa vida para a gente aprender com elas. Então, nós sempre estamos aprendendo. Toda atitude nos ensina algo. O não também nos ensina. Às vezes nós ajudamos tanto todas as pessoas. Mas você já parou para pensar que tem processos que te ensinaram com Deus, onde Ele disse não para você? E é sobre isso que eu quero falar. Eu estava comprando algumas coisas, e ali eu falei, eu estou aqui mastigando. Eu falei pra uma pessoa que tinha me pedido algo, eu falei não, né? E aí é que entra o ensinamento. Todas as vezes Deus te disse sim? Todas as pessoas que chegam para pedir algo para você, você deve dizer sim? Você acha que o direcionamento de Deus para você dar algo para alguém sempre vai ser sim ou não? Tá, Ana, mas Deus, Ele que é justo, Ele sabe de todas as coisas. Mas não necessariamente aquilo que a pessoa está te pedindo vai fazer bem para ela. Talvez aquilo que ela está te pedindo vai fazer parte de um ciclo vicioso na vida dela. E cabe a você dizer não. Tem vezes que a gente não sabe dizer não também. A gente não sabe ouvir não e a gente não sabe dizer não, irmãos.
A gente não sabe dizer não. Porque a gente não sabe dizer não para aquilo que falam pra gente que não agrega e a gente não quer que entre no coração, né? Porque da mesma forma que a Bíblia fala, a boca fala do que o coração está cheio, a Bíblia também diz que é pra gente guardar o nosso coração, porque dele provém as fontes de vida. Então significa que, dependendo da sua falta de discernimento, se você ouve coisas que você não filtra e entra pro seu coração, e você fala, tem coisas que entra pro seu coração que você não guardou e não procedeu, e você vê que ele não está procedendo mais, né? Guardai o seu coração, porque dele provém as fontes de vida. Como que está o seu coração hoje? Dá tanto trabalho, né? Muitas vezes para você limpar o seu coração, para você perdoar. A gente vai falar muito sobre perdão quando a gente vai olhar para Deus, né? Mas, irmão, perdoar não significa conviver. Perdoar não significa dizer sim para tudo que a pessoa faz. Perdoar é, né, amar e orar pelos que te maltratam, significa você obedecer a Deus. Eu vou respeitar. É um irmão em Cristo. Mas não significa que eu vou amar e conviver. Convívio, ele não precisa... Amor, ele não precisa ter convívio. Você pode amar alguém que está distante. Na realidade, a forma mais pura de amar é, irmãos, a liberdade. Eu dar liberdade para a pessoa estar distante de mim e não corresponder minhas expectativas. Mas, mesmo assim, eu posso amá-la. Porque ela é livre. Ah, Ana, eu penso isso de você. Eu penso que você é totalmente louca. Isso daí quer dizer o quê? Imagina se eu fosse odiar todas as pessoas que não dizem, irmãos, aquilo que eu acho agradável. Imagina se eu tivesse que receber só o que eu acho agradável, né? Pra me sentir amada. E se eu tivesse que fazer tudo que o outro entende por ser agradável pra amar ele? Irmãos, amor é muito além disso. O amor de verdade, ele é incondicional, irmão. Ele é livre. O próprio Cristo, ele nos amou na nossa liberdade. Quando ele morreu por nós éramos inimigos dele. Quando ele foi traído, ele sentou na mesa com o traidor, irmãos. Não quer dizer que ele não sabia quem iria traí-lo. Ele andava, né? Ele andava próximo do traidor. Ele até tinha contato. Entende? E também teve situações que Cristo conviveu com pessoas, né, de diversas formas. Poxa vida, Cristo foi entregue aos seus inimigos, foi entregue por eles, né? Foi entregue. Você conviver não significa que o seu coração está limpo. Não se engane. Você pode dizer sim e conviver com a pessoa, mas carregar a mágoa dentro dela. Olha, eu acho que nós temos que ter paciência. Com certeza, toda relação humana necessita de ter paciência. Porque nós, como seres diferentes, na habilidade de se comunicar e de ouvir, a Bíblia diz: seja tardio em falar, mas paciente em ouvir. Isso já é uma escuta voltada para entender a necessidade do outro. Isso é eu me calar.
Isso é eu dar espaço para o outro, certo? Mas isso quer dizer que eu nunca tenho importância? A minha opinião nunca tem importância? Não, não quer dizer isso. Então, dentro de tudo isso que está sendo falado, o que a gente aprende? A gente aprende que tem momentos para a gente estar sentado em certos lugares. Tem momentos para a gente pensar sobre o que é dito. O que eu aprendo do que está sendo dito? Será que eu devo julgar o outro como errado? Será que o que ele fala é verdade? Mas eu não posso aprender com isso? Mas será que também ele está falando algo que não é pré-construção? Eu não me considero aquilo e ele não tem a liberdade de pensar daquela forma? Será que quando o meu irmão quer ouvir um sim, na realidade o que ele precisa é um não? Irmãos, muitas vezes eu queria sim e eu obtinha sim porque eu era acostumado a obter sim em certas situações. Assim como esse moço que me pediu algo, ele só ia ali, pensei eu comigo, porque ele ganhava o que ele queria. Mas ninguém disse não para ele. Ou alguém disse não e ele insistiu. Talvez depois que eu disse não, alguém disse sim. Mas o que fez repensar o que ele estava pedindo e a situação que ele estava vivenciando foi o não. O não, muitas vezes, irmãos, traz para nós crescimento. Faz a gente lembrar, faz a gente se sentir desconfortável. Por que a vida te dá tanto não às vezes? Você já parou para pensar nisso? Às vezes você quer alguma coisa, mas você recebe um não. Às vezes, Deus ele quer convidar a gente a olhar para certos detalhes na nossa vida. Para certas coisas que a gente tem que olhar. Talvez um não que eu dei para ele fez ele relembrar de certas coisas, né? Por mais que ele não me coloco acima de ninguém. Ele tem os defeitos, as limitações. Ele tem os problemas e as qualidades dele, assim como eu. Só que talvez esse não fez ele pensar nas coisas que ele poderia mudar para não passar por aquilo, porque ele pode ter mais do que aquilo. Então, irmão, saiba aprender com o não da vida e saiba dizer não. Saiba dizer não. Porque quando você diz sim para coisas que a pessoa sabe que ela poderia mudar, você tá... ela tá ali, no conforto. Quando ela ouve o não, ela deixa de ser privada de ver os problemas dela de novo. Entende? Nem todo desconforto na vida é ruim, irmão. Nem todo desconforto. Na realidade, para um bebê nascer, a mãe precisa passar pela dor. Entende? A vida também é sobre desconforto. Aprenda que as coisas, né? Por que a Bíblia diz a boca fala do que o coração tá cheio? Para você falar coisas boas, você tem que... O bom primeiro tem que estar aqui. Se você não quer mostrar por fora, mas não tá por dentro, não resolve. Se você quer conviver, mas você sabe que não perdoa, irmão, é melhor que você se acerte com a pessoa e vá cada um pro seu canto e você perdoe. Sabe por quê? Porque se você tiver o coração cheio de mágoa, você não vai herdar o reino do céu. E infelizmente, muitas vezes no mundo não é assim que funciona. Né? Você pode ver Davi lá isolado. Olha só isso. Quantos podem não ter dito: poxa, será que Davi não estava revoltado com qualquer situação? Só que a casa cheia, na realidade, estava com revolta contra Davi. Sendo que Davi estava segundo o coração de Deus. Por que isso? Porque amar não significa conviver. Amar significa perdoar. Penso que se Davi, por ser segundo o coração de Deus, fosse necessitado por alguém de dentro de sua casa, ele estenderia a mão.
Porque nós temos que ser pronto a perdoar. Nós temos que ser pronto a estender a mão. Isso não quer dizer que você vai sustentar coisas que são insustentáveis aos olhos de Cristo numa situação. Ah, mas o meu marido, ele é difícil por causa disso. A minha esposa é difícil por causa daquilo. Bom, é claro que você, junto com Deus, vai ter que ter estratégia para lidar com cada situação. Seja sábia, né? Para lidar com questões. Por quê? Porque aí de fato você tem que conviver. Você tem que conviver, então você tem que ter a sabedoria de conviver e se comunicar e levar uma vida. Porque por que um casamento é um desafio? Porque chega no fim do dia, quando é para dormir, vai dormir os dois juntos. Entende? Vai dormir os dois juntos. Demanda o quê? Sabedoria de cada um para se relacionar. Saber que eu vou ter que me doar para a pessoa. Vou ter que saber me comunicar. Porque eu também tenho minhas necessidades. Vou ter que respeitar. A esse sim eu vou ter que conviver. Então eu vou ter que ter mais zelo ainda para eu guardar meu coração dentro dessa relação, para eu poder agregar na vida do outro. Qual é meu papel? Então, irmãos, sabedoria. Por isso que o casamento é um dos maiores desafios. O casamento no projeto de Deus, ele te dá quando você tem um coração lapidado por Deus, que vai continuar sendo lapidado, vai continuar sendo desafiado. Mas por que Deus muitas vezes te prepara para algo? Por quê? Porque é um relacionamento que você fez uma aliança com Deus primeiro. Então, ali você tem que ter o seu coração limpo. Você tem que ter o seu momento de você se preparar, né? Para você viver algo de compromisso. Se você não tem compromisso com Deus, como que você vai ter compromisso com uma outra pessoa? Né? E por que a gente vê que é muito claro a questão de você não precisar estar junto para perdoar? Veja, Deus falou para Abraão: larga a tua parentela, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Eu creio que ali Deus, ele tinha mostra que Abraão não ia conviver ali no meio. Abraão não estaria no meio. Não quer dizer que Abraão não teria que perdoar ou alguma coisa que ele teve que vivenciar, alguma afronta que ele teve que vivenciar. Entende? Então, muitas vezes, quando você vai se relacionar com alguém, você tem que entender, não só exteriormente você vai ter que largar muitas coisas, mas interiormente você vai ter que largar. Porque como que o seu coração ele vai estar pronto para se relacionar com algo, por mais que por fora você pareça estar longe, né, de certas relações, por dentro, se o seu coração não estiver limpo, né, você muitas vezes não está pronto para se relacionar com outras pessoas. Nós, quando vamos se relacionar, nós não podemos nos considerar o centro do universo. Né? Ah, mas isso é óbvio. Para alguns não é óbvio. Pode parecer óbvio o que eu estou falando. Para alguns não é óbvio. Quantas vezes nós não temos que se reavaliar dentro de um relacionamento? Ou mesmo de pessoas, amigos que estão distantes. E entender que nós estamos nos colocando no centro. Mas por que eu sou o centro? Centro de um relacionamento é um bebê no colo de uma mãe. Um bebê recém-nascido. Você vai ver a mãe virar à noite. Você vai ver a mãe se esgotar. Por quê? Para criar aquele bebê que está no começo da sua vida, no fase de desenvolvimento. Ele é totalmente dependente daquela mãe. E você é assim com Deus? Você é dependente do Senhor? Você jejua? Né? Você deixa a sua carne ser inundada
né, pela palavra, a ponto, a sua carne, né, você ser inundado pela palavra, a ponto de você ter um domínio diferente sobre si mesmo? Essa é uma reflexão interessante. E o dizer não faz parte de tudo isso. Quantas vezes você passa para outra fase da sua vida, onde você vai se relacionar, e ali já não é mais 1, 2, 3, 4, não. É 1, 2. É 1, 2. Quem é a prioridade? É os dois. É necessário dizer não entre os dois, cada um para si mesmo e para muitos. Um novo desafio. Então, irmãos, todo não, ele tem um ensinamento por trás. Todo não, ele tem um porquê. E quando ele entra na gente, a gente também tem que repensar. Onde que esse não está mexendo comigo? Quando você julga como negativo certas coisas em relação, né, a outra pessoa, né? Você se considera que não é bom fazer tal coisa, também tem porquês por trás, né? Então, reflita e ore. Amém?